Paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Um sábado chuvoso, mas nada impede de fazer a obra do Senhor. Deus abençoe a vida de todos nesse dia. Mesmo chovendo, mas mesmo assim vamos fazer a obra. Que o nome de Jesus Cristo seja glorificado. Deus abençoe a todos os irmãos em nome de Jesus. Que o nome de Jesus seja glorificado neste lugar. Deus abençoe a todos os irmãos em nome de Jesus. Glória a Deus. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 11, a palavra de Deus fala assim: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa.
O tempo está chegando ao fim. As coisas estão se findando. Eu pergunto para você, o que você tem guardado? O que é que está te prendendo neste mundo? O que tem que te tirar da tua atenção? Esse maldito futebol? Essa idolatria do futebol? É isso que está tirando a atenção do mundo nesses últimos dias. Em vez das pessoas estar mais atentas nos acontecimentos, nas coisas reais que estão acontecendo, tudo apontando para o final dos tempos, o mundo está se voltado para a perdição. É tanta coisa que envolve o ser humano, há tantas coisas que o diabo inventa para distrair o ser humano, mas o ser humano está tão envolvido nas coisas materiais, mundanas, que está esquecendo daquilo que é realmente está preocupado. Nós estamos preocupados aí com seus idólatras. Nem estou falando de mais de escritura, mas de homens. O povo idolatrando jogador de futebol, idolatrando seus ídolos, o diabo aplaudindo, o demônio cada dia mais põe na cabeça das pessoas em quem eles devem adorar. A palavra de Deus fala: eis que vem sem demora. Está avisando. Eis que vem sem demora. Guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Mas o mundo não está preocupado com a sua coroa. Não está preocupado com a sua salvação. Está preocupado com aquilo que satisfaz os seus desejos carnais, o seu ego. Mas a palavra, ela vai ter que ser pregada em tempo e fora de tempo. Faça sol, faça chuva, mas o anúncio do Evangelho não vai parar até que o Senhor volte. O mundo parou para se voltar uma perdição. Quando esse jogador Neymar foi convocado para essa seleção, uma multidão aplaudindo, rodeado, idólatras. Mas quando fala de Jesus Cristo, não gostam. Essa é a realidade desse mundo. É isso que o mundo quer. Se envolver com as coisas desse mundo. Mas Jesus Cristo disse que Ele voltaria a esse mundo. Ele veio uma vez como cordeiro, anunciar o Evangelho, anunciar a salvação. Mas a segunda vinda dele não vai ser mais como um cordeiro, vai ser como um leão. E não vai ter mais misericórdia. O tempo é agora. As pessoas se arrependerem.
As pessoas se voltaram para Jesus Cristo. Mas as coisas mudando, está tirando a atenção. Está tirando a preocupação e o temor das pessoas. Que Jesus Cristo, Ele deixou escrito que Ele vem sem demora. Guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Mas o que você tem guardado? O que você tem se preocupado? A palavra de Deus fala em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3. A palavra diz assim: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. O que tem mais nesse mundo é escarnecedores. Se envolve com as coisas mundanas, mas com a palavra, com o evangelho, escarnece. Muitos odeiam quando fala de Jesus, mas todos param em multidões para assistir e idolatrar os seus ídolos. O versículo continua, versículo 4, e dizendo: onde está a promessa da sua vida? O povo não crê mais na volta de Jesus Cristo. Ah, mas falam tanto, 2000 anos falam que ele vai voltar, e não voltou ainda, não volta mais. Então vamos comer, vamos beber, vamos nos divertir, porque esse Jesus que anunciam não vai voltar mais. É engano teu, porque o próprio diabo ele engana as pessoas, cego, deixa mudo e surdo, para que não se convence com a verdade. Que a verdade que é Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador da minha e da tua vida. Mas se você estiver envolvido com as coisas desse mundo, quando Jesus Cristo voltar, aí você está perdido. Aí você vai reconhecer que realmente aqueles que anunciavam o Evangelho, a palavra de Jesus Cristo, era verdade. E aí já é tarde demais para você. Vai ser tarde demais. Porque não vai haver mais perdão para você. Não vai haver mais arrependimento. Porque a tua chance é hoje. Enquanto você vive. Enquanto você está respirando. Depois que você morrer, teu fôlego acabar, acabou. Resta apenas o juízo de Deus. Resta apenas o juízo. O versículo continua dizendo: porque desde que os pais dormiram, todas essas coisas permanecem como desde o princípio da criação. Ou seja, esse Jesus que anuncia não voltou ainda nem vai voltar. É isso que o diabo quer que as pessoas pensam. Mas estão enganados. Porque ele prometeu que viria. E não vem mais como um cordeiro, mas como um leão. Para julgar este mundo. Esse mundo que já está perdido. Que a palavra de Deus fala que esse mundo jaz do maligno. Porque quem domina esse mundo é o diabo.
Todas as coisas foi Deus que criou. Mas desde quando o homem pecou, esse mundo ficou domínio do diabo. Porque as pessoas não querem servir a Deus, querem servir o diabo. Em João, em 1 João, capítulo 2, versículo 3 em diante, a palavra de Deus fala assim: nisso sabemos que o conhecemos, se guardarmos os teus mandamentos. Eu pergunto para você que está ouvindo: você conhece os mandamentos de Deus? Você tem lido a Escritura? Você tem meditado nos ensinamentos da palavra de Deus? A palavra nos orienta, nos exorta. E nisso sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Todo mundo fala que tem Deus. Todo mundo fala que crê em Deus. Crê, todo mundo fala. Mas conhecer de verdade, não conhece. Porque se conhecesse de verdade, não faria as coisas que fazem. Com seus pecados, com a sua idolatria, com o seu mundanismo. Com as suas avarezas, amor ao dinheiro, com as suas prostituições, com os seus adultérios. Se conhecesse Deus, não praticava essas coisas. Mas não. Dizem: eu quero aproveitar, eu quero curtir essa vida, porque essa vida é passageira. Depois que morrer, acaba tudo. Mas isso é que o diabo põe na cabeça daqueles que pensam assim. Não adianta dizer que conhece Deus se não pratica os seus mandamentos. Por isso que você tem que se voltar a Deus. Parar de preocupar com tanta coisa que o diabo oferece, que você está se envolvido, que você pratica todo dia. Conhecer Deus, falar da boca para fora é fácil, mas eu quero ver é viver os mandamentos do Senhor. Somente aqueles que guardam os mandamentos, aqueles que obedecem, vive de acordo com o que Deus quer. Porque o resto vive por aí, vive fazendo o que quer. Mas ai de vós naquele dia, ai de vós. A palavra continua dizendo: aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos, nele não está a verdade. Mentiroso. Diz que conhece os mandamentos, mas não pratica. É mentiroso, porque não está na verdade. O diabo é o pai da mentira. E seus adeptos, os seus seguidores, vivem na mentira, vivem praticando a mentira,
e não se importa com a mentira. Mas a palavra, ela nos exorta. Mas, qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso se conhecemos que estamos nele. Somente aquele que está em Jesus Cristo, que conhece a verdade, vive a verdade e pratica a verdade. O resto são todos mentirosos, envolvidos com as coisas mundanas e praticando as coisas mundanas e praticando tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Você acha que Jesus Cristo está no campo de futebol, no meio daquela bagunça de drogado, de cachaceiro, no meio desses jogadores que só pensam em dinheiro, e você aplaudindo, perdendo tempo com esse povo, em vez de estar conhecendo mais Jesus Cristo, mas prefere viver as coisas mundanas. Mas a verdade você está ouvindo. E se você querer conhecer mais Jesus, leia as Escrituras. Em vez de você ficar perdendo tempo com essas mudiças, essas pragas do demônio, vai ler a Bíblia. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Jesus diz na sua palavra, para que nós possamos ser seus imitadores, o seu imitador, viver e praticar aquilo que ele nos ensinou. Jesus Cristo viveu aqui neste mundo até seus 33 anos. E ele viveu 3 anos fazendo o seu ministério, pregando, ensinando a verdade. Mas as pessoas não querem viver a verdade. Gostam de viver a mentira e praticando a mentira. Cheio de vaidade. Mas aonde vai parar a tua vaidade naquele dia? Jesus foi uma pessoa simples, humilde. Ele não veio aqui neste mundo te oferecer riqueza nem dinheiro. Ele veio te oferecer salvação. O ministério dele durou 3 anos. E ele ensinou seus discípulos. Mas ele disse: eu vou voltar para o Pai. Jesus saiu da sua glória, do seu trono. O próprio Deus se fez homem e veio esse mundo para passar por tudo que eu e você iríamos passar. Jesus foi humilhado, cuspido. Jesus sofreu todo tipo de humilhação. E ainda mataram. Crucificaram e mataram Jesus. E sabe quem fez isso? Foram os religiosos. Foram os políticos da época. Foram os que mataram Jesus Cristo. Porque a religião é a praga. Religião que vai levar muitos para o inferno.
É isso que a religião faz. Eu não tenho religião. Eu tenho Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo não é religioso. Jesus veio nesse mundo, não foi para trazer religião para ninguém. Jesus veio nesse mundo para mostrar um estilo de vida. Um estilo de vida que é para mim e para você praticar e viver. Viver e praticar. Ele não veio trazer religião nenhuma. Ele não veio trazer umbanda, candomblé, religião católica, nem religião evangélica. Jesus ele não veio trazer e implantar religião nesse mundo. Ele veio trazer um estilo de vida para mim e para você. E que você entenda isso. Mas se você achar que a religião vai te salvar, você está perdido. Você não confiando em religião, você está perdido. Se você achar que você vai para dentro de quatro paredes, eu tenho ali um mestre para te ensinar. E se você não tiver Jesus Cristo de verdade, se renunciar dos teus pecados, confessar os teus pecados, e viver de acordo com os mandamentos do Senhor, se arrepender e se converter, não vai adiantar nada para você. Não adianta você perder tempo dentro de quatro paredes. Eis que cedo vem. Guarda o que tem para ninguém toma a tua coroa. Você tem que ter Jesus Cristo e o Espírito Santo. Porque somente quem tem o Espírito Santo vai ser salvo. E para ter o Espírito Santo, você tem que ter somente Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador. Não é Neymar que vai te dar salvação. Idólatras, de homens, perdendo tempo com essa seleção maldita que tira as pessoas do caminho do Senhor. Mas Jesus Cristo, Ele vai voltar. Os sinais estão acontecendo. Mas continuam dormindo. Continuam despercebidos. Porque não querem ouvir a verdade. Porque a verdade tira o teu foco. A verdade faz com que você não conheça a palavra de Deus. A verdade faz com que você fique distante da palavra de Deus. A verdade faz com que você se aproxima do Senhor Jesus. Mas a verdade que o povo acha desse mundo, que a perdição afasta do Senhor. Mas a verdadeira verdade é Jesus Cristo. Porque para muitos tem sido melhor imaginar que não existe Deus. Para muitos é fácil imaginar que não existe inferno e nem céu.
Assim estão livres para fazer o que querem e praticar a sua própria vontade. Viver no pecado, sem nenhum compromisso com Deus. A esperança de muitos é só para essa vida, envolvido com as coisas desse mundo.